Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para as atividades do Caderno Base da REME, volume 3. Nossas atividades hoje será de matemática. Vamos iniciar na página 64 do nosso Caderno Base. Acompanhe a leitura com a professora. Utilize o gráfico abaixo para responder as questões 47, 48, 49, 50 e 51. Países com mais medalhas nos Jogos Olímpicos. Então, vamos observar. Então, aqui nós temos a Itália, Reino Unido, a Alemanha, Estados Unidos, Rússia e França. Nós temos a legenda. Lembra que a professora sempre fala que é importante ter a legenda? Que através da legenda você vai conseguir identificar, né? O que está falando no nosso mapa. Então, aqui, ó, nós temos a legenda, identifica que todas essas barras cinza, né, são as medalhas que foram conquistadas por cada país, né? Nós temos, então, uma reta numérica, né, do 0 até o 3.000, se a gente observar, né, 3.000. E nós temos as barras, né, e cada barra está dizendo a quantidade de medalha, tá? Itália, ela conquistou 577 medalhas, né? Nós temos Reino Unido, 847, Alemanha, 615. Olha os Estados Unidos, eles conquistaram 2.522 medalhas, né? A Rússia, 1.010. A França, 713. Vamos observar que nós temos, ó, aqui 4 ordens, né? Unidade, dezena, centena e unidade de milhar, tá? E nós também temos 3 ordens, somente unidade, dezena e centena, tá? Então, vamos prestar atenção que vai ter continha para ser feito. Então, vamos lá. Exercício 47. Utilize o gráfico. Qual gráfico? O gráfico acima, tá? Até a atividade 51, nós vamos utilizar esse mesmo gráfico, tá? E copie os nomes dos países em ordem decrescente, quanto à quantidade de medalhas. Decrescente, então, é do maior para o menor, certo? Então, vocês irão copiar o nome de cada país, tá? Qual é o maior? Quem tem mais? Estados Unidos. Você vai observar pela quantidade da barra, ó, tá? E aí, você vai colocar do maior para o menor, tá bom? Você vai escrever o nome, ó. Olha aqui falando, ó, o nome dos países. Tá? A Pro já vai dar uma dica, ó, os Estados Unidos é o primeiro, que tem mais. Então, é o primeiro, coloca Estados Unidos. Como nós vamos separar o nome dos países, você pode utilizar a vírgula. Você coloca Estados Unidos, vírgula. Qual é o próximo? Rússia, vírgula. E assim vocês vão colocando até o final. Quando terminar, não é vírgula, é ponto final, tá bom? O gráfico acima está ilustrado os 6 países com mais medalhas nos Jogos Olímpicos. Qual país possui maior quantidade de medalhas? E qual possui a menor? Então, vamos lá observar o nosso gráfico. Está pedindo para você colocar o nome do país que possuiu mais medalhas. Quem tem mais? Quem tem a barra maior? Então, você vai observar os nomes dos países aqui abaixo e escrever. O país que tem mais medalha é o país tal. O país que tem menos medalha é o país tal, tá bom? A Pro não vai falar, porque senão fica muito fácil, tá bom? Então, no exercício 48, nós temos 2 respostas para procurar no gráfico, tá bom?
O exercício 49 agora. Quantas medalhas Reino Unido e França possuem juntos? Então, vamos lá, ó. Observando a pergunta. Possui juntos. Essa palavra juntos dá um sentido que vocês terão que somar, né? Vamos supor, eu e a Emily temos 6 bolas, né? Então, eu tenho 3 e ela tem 3. Se juntas, nós temos 6, tá? Então, nós vamos somar. Vamos observar quantas medalhas Reino Unido tem. Reino Unido está aqui. Então, vamos olhar. 847. França está aqui. 713. Então, vocês vão distribuir, ó, 800. Não tem como eu escrever, tá muito pequenininho. 847, vou colocar aqui do lado. 847, vocês colocam dentro do quadro de valores, tá bom? Mais 700, ó, já não vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Porque eu invadi a casa da dezena, né? Quanto que é? 713. 713. Vocês irão fazer dentro do quadro de valores, tá bom? A Pro está fazendo fora porque não é com lápis, né? É com o mouse que aparece um lápis. Então, fica difícil para a professora fazer dentro do quadradinho, tá? Então, é junto. Quando eu estou dizendo junto, é adição, tá bom? Então, vocês irão fazer uma adição. Vocês irão somar, né? Os dois. E coloquem o valor aqui. Os dois países ficarão com tantas medalhas, tá bom? Vocês irão somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, para saber o resultado, ok? Vamos então para a página 65, com o exercício 50. Acompanhe a leitura com a professora. Exercício 50. Quantas medalhas a Rússia, olha só, vamos tirar então do texto as informações que precisamos. Quantas medalhas a Rússia tem que ganhar para chegar à mesma quantidade dos Estados Unidos? Então, vamos lá observar. Os Estados Unidos é o que tem a maior quantidade, certo? Então, você irá colocar primeiro. Por que primeiro? Quando é subtração, você coloca a quantidade maior, tá bom? Por quê? Porque você vai tirar, você vai subtrair, você vai diminuir, tá? Então, vamos colocar 2.552 primeiro, tá? 2.552 e depois nós vamos colocar da Rússia e fazer uma subtração. Professora, como que você sabe? Porque ela quer saber a quantidade, ó, quantas medalhas a Rússia tem que ganhar para chegar até a quantidade que os Estados Unidos têm, tá? Então, a Rússia, ela fez, ó, vamos ver a Rússia aqui, ela fez 1.010, né? Ela conquistou 1.010 medalhas. Quantas medalhas será que ela tem que conquistar para chegar até aqui? Tá? Então, aí vocês vão ter que subtrair o valor de 2.522 menos 1.100, tá bom? Vamos lá. Exercício 51. A Alemanha, olha só, a Alemanha e Itália têm quantas medalhas juntas? Olha a informação. Se é juntas, eu vou fazer uma conta do quê? De adição. Então, você vai voltar lá no gráfico, pegar o valor de medalha da Alemanha e o valor das medalhas conquistadas da Itália e somar as duas quantidades para saber quanto as duas terão juntas, tá bom? Vamos agora então aqui, ó, o dobro. Para encontrar o dobro de um número, basta somar ele 2 vezes. Por exemplo, eu tenho 2 mais 2. Eu fico com quanto? 4. Então, eu somei ele 2 vezes. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só. Por exemplo, Júlio ganhou, de seu pai, 3 bombons. Então, vamos lá.
3 bombons de sobremesa após o almoço. Determine o dobro de bombons de Júlio. Vamos lá. Ele tem 3, certo? O dobro não é a mesma quantidade? Então, vai ser 3 mais 3. Olha lá, ó, 3 mais 3, eu vou ter quantos? Eu vou ter 6. Igual a professora falou, 2 mais 2, eu tenho 2 bolinhas de gude. E o dobro é mais 2, né? E agora a diferença é que Júlio tem 3 bombons. E o dobro? Mais 3, porque eu vou dobrar esse valor que eu tenho aqui, tá? Se fosse 4, seria 4 mais 4. Professora, como que a senhora sabe? Horas. Observe o número da frente, ele já está te falando o dobro de 4. Quando pede dobro, tá? E se for triplo, aí é 3. Mas nós estamos falando de 2, dobro, tá? Você tem que dobrar esse valor que está te dando. Igual aqui, ó. Júlio ganhou o quê? 3 bombons. Se eu dobrar 3 mais 3 bombons, eu vou ficar com 6. Vamos fazer na atividade? Vamos lá. Exercício 52. Guilherme foi ao mercado comprar maçãs para sua mãe fazer uma torta. Ele comprou o dobro de maçãs da sacola abaixo. Quantas maçãs ele comprou? Ó, o dobro, tá? Ele quer saber o dobro. Então, quantas maçãs ele tem aqui na cesta? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto é o dobro de 6? Você vai ter que fazer o quê? Mais 6. Quanto que vai dar? Tá? Então, aí você observa certinho. Tá pedindo o dobro. Lembra quando a prof falou que o dobro é o valor do número que está mais ele mesmo, tá? Tá? Então, o dobro é 2, né? Você vai dobrar, ó. Eu tenho 1, eu tenho 2, tá? E aí, você vai colocar quanto vai dar. 6. Da onde eu tirei esse 6? Aqui, ó, do exercício. Ele pediu, ó, de maçãs da sacola, a sacola que está aqui ao lado. Eu conto todas elas e faço a soma. Vamos aqui no 53. Fernando passou na sorveteria e comprou 8 picolés para seus sobrinhos, para chuparem na hora de assistir aos jogos de futebol dos Jogos Olímpicos. Chegando em casa, descobriu que o vendedor colocou o dobro de picolés por engano. Quantos picolés Fernando possui? Então, vamos lá, ó. Vamos observar. Lembra que a professora falou? Da onde eu tirei? Da questão. Eu observo a questão, eu observo o que está pedindo. Então, ele comprou quantos picolé? 8. E aí, ele vai dobrar esse 8. Então, com quantos picolé ele ficou? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele vai dobrar. Se ele vai dobrar, então ele tem que colocar mais quantos? Mais 8, tá? Ele tem que dobrar esse valor. E aí, ele vai ficar com quantos picolé? Quanto dá 8 mais 8? Tá? Então, esse é o dobro, ok? Agora, nós vamos falar um pouco sobre triplo. Triplo é 3, dobro é 2, tá? Então, vamos lá, ó. Para encontrar o triplo de um número, basta somá-lo ele quantas vezes? 3 vezes. Olha o que a Pro acabou de falar? 3 vezes, tá? Então, vamos lá, ó. Página 67. Maria foi à fazenda de seu avô e colheu 4 laranjas para fazer um suco. Contudo, seu avô disse que o suco ficaria mais gostoso se fizesse com o triplo de laranjas. Quantas laranjas Maria terá de colher? Então, vamos lá. Ela colheu 4. Só que ele disse que com o triplo de maçã ficaria mais gostoso. Então, vamos lá. Você já tem 3 maçãs, certo? Perdão, 4. Quantas vezes você terá que somar esse número 4 de maçã?
3 vezes, tá? Então, você irá acrescentar mais 2 grupos, que aí vai ficar com 3, o triplo, tá? Então, aí vocês irão fazer o quê? Somar toda essa quantidade. E aí, você irá descobrir quantas maçãs foi utilizada para fazer esse suco, tá? Lembrando que Maria colheu 4 laranjas para fazer o suco, mas o seu avô disse que ficaria mais gostoso se ela fizesse o triplo, né? Então, eu teria que somar esse valor 4 3 vezes. Então, eu já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, o triplo, tá bom? Então, vocês irão somar, tá? Todo esse desenho que está as maçãs, né? Que a professora fez bolinhas, para descobrir qual é o triplo de 3, tá bom? Desculpa, qual é o triplo de 4, tá? Qualquer dúvida, pode chamar a Pro ajuda, tá bom? Vamos agora aqui, ó. A escola colocou 9 adesivos na cartolina e precisa de mais o triplo de adesivos. Então, eu tenho 9 adesivos. E precisa ter o triplo. Então, quantas vezes eu vou somar o 9? 3. Então, você pode fazer desenho, tá? Pode fazer círculo. A Pro faz o círculo porque é mais fácil fazer o círculo aqui no computador, tá? Então, quantas vezes eu tenho que fazer? 9. Então, vamos lá. Pode fazer desenho, pode fazer círculo, triângulo, fica a seu critério, tá bom? Quantas vezes eu vou ter que fazer isso? 9 vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você pode agrupá-los, ó. Faz um círculo. Agora você precisa de mais quanto? É triplo. Então, eu preciso de mais 3. E aí, aqui dentro, você vai colocar 3, 6, 9. 3, 6, 9. E somar todo mundo, tá? Somar esse mais esse e esse mais esse, tá? Para descobrir quantos adesivos David terá que comprar, tá bom? Nossas atividades, então, se encerram, né, do caderno base, na página 65, o exercício 54. Qualquer dúvida que vocês precisarem, chama a professora que está sempre à disposição para auxiliá-los.